Vamos lá. Um bom dia de junho, 4 de junho, representante de junho. Aqui está a luz que brilha, que aparece todos os dias. Até para quem não consegue enxergar. Sente o calor pela frente da luz. Hoje está melhor do que o ontem. Mas amanhã vai ser melhor do que hoje. É um pensamento otimista. Olha a esperança do professor, né? A gente acorda e dá bom dia. Tarde, hoje. Desejando coisas boas, também querendo coisas boas. Então, reflete do que dizemos. Desejamos aqui, querendo tomar o dedo. E aí, artista, como é que tá essa vida aí, então? Vou dizer pra vocês, não é fácil? Não, ninguém não. Às vezes é uma arte que não faz nem pintar, viver de pintar. Principalmente no país onde a cultura é outra. Mas estamos aí, né? Plantando semente, regando, e vendo crescer. As coisas acontecer. E só o tempo para trazer os frutos. Então a mensagem é, não se apresse não, só plante. E aí chegar no dia da colheita. Mas você falou, se essas coisas aí, essa água está mais verde, né? Rapaz, se tivesse um pouco mais de azul aqui, você não amarelo estaria mais verde. Mas aconteceu um pouco encontro. Eu vou reclamar? Eu acho que não. Porque isso também me faz aprender. Então estamos aí, fazendo arte pintando. Aí eu vou falar pra vocês aqui, ó. Eu sou o Júlio, né? Vivo de pintar, amo, faço. E não tenho interesse em fazer isso. Aí se alguém que estiver vendo esse vídeo aí, ó, tiver algumas tintas para doar, tinta óleo, eu vou tinta óleo da terra, gato preto. Eu vou ficar muito satisfeito. Vou deixar um número de contato aqui. Se alguém tiver essas cores ou qualquer material de pintura, vai vir na hora muito boa. O contato é 18 991 64 0474. Júlio Sol. Bom, vou ficar muito satisfeito. Obrigado, gente. Tudo de bom pra vocês e um bom dia. Valeu, meu amigo.